Oi pessoal, meu nome é Celina Barroso, eu sou nutricionista aqui da Casas Pedro e hoje eu vim falar de um assunto que gera tanta insegurança, tanto medo aí nos pais e mães e cuidadores de criança. Aproveitando, claro, né, essa semana aí do Dia das Crianças, estamos trazendo os conteúdos aí bem interessantes para esse público e nada melhor do que falar, né, da base de tudo, que é a introdução alimentar. Bom, muitos pais, mães me procuram com muitas dúvidas de como começar, o que fazer, qual alimento começar. E hoje eu vou tentar aí tirar umas dúvidas de vocês e deixar vocês um pouco mais tranquilos para começar essa fase que é tão importante na vida do bebê. Vamos lá? Primeira coisa que vocês precisam saber são os sinais de prontidão. Nada mais é do que alguns sinais e comportamentos que o bebê vai dar para te dizer se ele já está pronto para começar uma alimentação. A gente costuma dizer bastante, né, que começa com 6 meses a introdução alimentar. Sim, mas não para todo mundo. Como tudo na nutrição, tudo depende. E por que 6 meses? Uma coisa eu já posso te adiantar. Antes dos 6 meses, nem pensar. Fuja de profissionais que vão ali te dar alguma informação sobre começar o suquinho antes dos 6 meses ou uma papinha de fruta. Não, gente, não pode. O porquê dos 6 meses? É quando a gente entende ali que o sistema gastrointestinal do bebê está formado. Então, antes disso, a gente não tem como saber se ele está ali formado. E pode ser que nem esteja também com 6 meses. Isso vai muito de criança para criança. Mas a maior parte dos bebês é com essa idade, por isso os 6 meses. Depois disso, o que a gente precisa saber? Se esse bebê de 6 meses já está com alguns sinais e comportamentos adequados para o desenvolvimento dele. E quais são, né? Ele precisa estar sustentando o tronco e a cabeça, então você coloca ele sentadinho, ele não fica caindo para um lado, para o outro, para frente. Então ele está ali, consegue se sustentar. Isso é muito importante, por quê? Porque na hora que ele for se alimentar, ele precisa ter aquela estrutura para ele não engasgar. É o principal motivo. Outro sinal muito importante, a criança conseguir levar à boca um alimento. Então, como que eu sei disso, se ele nunca se alimentou? Ele já tem o hábito de pegar um brinquedinho, levar na boca, pegar alguma coisa e colocar à boca. Isso é importante, porque ele vai ter ali o controle e a coordenação motora para poder até se defender mesmo, se ele não quiser, enfim, tirar alguma coisa da boquinha dele. Isso é muito importante. Mais uma coisa também é em relação à vontade dele de conhecer novos alimentos. Então ele tem, quando você está comendo, quando as pessoas que cuidam dele estão comendo, ele tem interesse por essa comida, ele acompanha com os olhinhos, ele tem vontade, abre a boquinha, alguns já até imitam a mastigação mesmo quando estão em família, olhando alguém comer. Isso é muito importante, porque essa é uma fase de conhecimento. Não é, assim, uma das coisas que mais me falam e tem medo é que meu bebê come muito pouco, ele começou a comer, mas ele cospe. Então, essa não é uma fase que ele vai se superalimentar com o alimento mesmo, né? Até 1 ano de idade, a principal fonte de energia do bebê é o leite materno ou fórmula em casos de bebês que não são amamentados. Então, primeira coisa, fica tranquilo. Tira as expectativas, tira toda aquela pressão da introdução alimentar, porque isso só gera expectativa na gente, mas o bebê não tem nada a ver com isso. Bom, então, se ele tem interesse em experimentar e em acompanhar a alimentação dos adultos, isso já é um ótimo passo. Ele está com vontade. Outra coisa, né, que é também muito interessante é a diminuição da protrusão da língua, que é aquele reflexo que o bebê tem de colocar a linguinha para fora quando encosta alguma coisa na língua. Ela ainda vai estar presente, mas ela tem que estar bem menor, que é mais um instinto ali da mamada mesmo que ele vai ter, né? Então, se ele já tiver diminuído esses sinais e todos esses outros que eu falei, seu bebê muito provavelmente já está pronto para iniciar a introdução alimentar. Então, eu vou falar um pouquinho agora para vocês de quais métodos existem, de quais métodos a gente pode utilizar. Muito se fala aí, tem novidade, né? Muita gente falando de BLW, introdução alimentar participativa, a tradicional que a gente já conhece, que é aquela papinha. Então, qual é o melhor? Qual o método que eu devo utilizar? Primeira coisa, não existe melhor método. O melhor método é aquele que se adapta à sua rotina, à rotina do bebê, da sua família. Não adianta você planejar uma introdução alimentar super na moda ou super atual e
não se encaixar na sua família, não ter aquela relação com o que vocês podem fazer ao longo do dia. Então, primeira coisa, é o que dá, beleza. Então, vou falar um pouquinho de cada, né, tipo. O mais conhecido aí, o tradicional, né, que nossas avós faziam, a gente fez quando a gente era bebê, é a tradicional papa, né? Papa de fruta, papa salgada, que chamavam de papa doce, né? Bom, primeira coisa também que eu costumo falar em relação a esse método tradicional. A gente não vai misturar os alimentos. Ah, como antigamente até poderiam fazer, de bater tudo no liquidificador. Não. Por quê? Independente da textura que você vai apresentar para o seu bebê, o mais importante é ele entender que existem grupos de alimentos que são diferentes, existem cores diferentes, existem até texturas também diferentes, sabores diferentes. Então, se você pegar lá arroz, feijão, carne, um legume e bater tudo no liquidificador e misturar, aquilo vai ficar com uma cor única, um sabor único, e o bebê não vai ter essa evolução, né, dos sabores, esse conhecimento mesmo de todos os sabores. Então, se você optar e utilizar esse método, né, papa para fazer, o ideal é o quê? Amassar. Você vai colocar lá os grupos de alimentos, vai amassar com um garfinho e vai oferecer. A principal coisa também em qualquer método que seja utilizada é respeitar o tempo do bebê, a vontade do bebê. Ah, mas qual quantidade que ele deve comer? Beleza, eu vou fazer essa papa, mas ele tem que comer uma colher de sopa, 2, 3, 10? Não sei. Quem tem que me dizer é o seu bebê. Quem vai dizer é o bebê. Por quê? Ele já nasce com os sintomas, né, os sinais de fome e saciedade dentro dele. Então, ele sabe se ele quer mais, se ele não quer. Às vezes ele está estressado, às vezes ele está sem fome, às vezes ele quer mamar, ele não quer comer. Então, assim, a gente tem que entender que até 1 ano, como eu já falei aqui, né, a principal fonte de energia é o leite. Então, o alimento ele está ali para complementar. A introdução alimentar é uma alimentação complementar ao leite. Fiz lá meus grupinhos de alimentação, amassei. Como é que eu vou oferecer? Vou ofertar a ele. Se ele se sentir ali, demonstrar um interesse em comer, tentar puxar a colherzinha ou abrir a boquinha, show. Se ele fizer que não, respeita, espera um pouquinho, dá o leite, dá mama e depois volta. Não tem problema, tá? Segundo método que eu vou falar é o BLW. Bom, BLW em português, essa sigla vai significar o desmame guiado pelo bebê. E o que é isso, né? É como eu falei ali, se até 1 ano o principal alimento é o leite, quando que começa a ser o alimento? O seu bebê vai te guiar em relação a isso. Então, quando a gente faz o BLW, o seu bebê guia o quanto ele quer comer mais e mamar menos. Então, ele vai decidir a quantidade que ele vai comer, ele vai decidir o que ele vai comer, que você vai ofertar, a hora, ele que vai escolher isso tudo. Então, por isso que é o desmame guiado pelo bebê. E aí a gente sabe, quem já ouviu falar, que o BLW utiliza muito alimentos em pedaços, né? A gente não amassa, a gente tenta minimizar ao máximo alguma estrutura que a gente possa alterar do alimento. Então, claro, a gente vai fazer alguns cortes que são menos perigosos, né? Para engasgo, por exemplo. Então, mas ele que vai comer daquele jeitinho que a fruta veio. Então, você não vai amassar, você não vai triturar, você não vai fazer nada desse tipo. E o que é mais importante no BLW? Cada tipo de corte, exatamente para diminuir, enfim, e evitar mesmo o risco de engasgo. E aí no BLW a gente utiliza, eu trouxe alguns cortes aqui que são dos mais comuns e isso vai levar para vários outros tipos. O mais importante no bebê de 6 meses é que ele não tenha o reflexo de abrir a mãozinha para comer o que está dentro da mão. Então é importante você sempre cortar os alimentos em palito. Por exemplo, uma cenourinha aqui, eu cortei em palito, vou cozinhar. E aí, esse tamanho, o bebê consegue segurar e vai ficar um pedaço para fora. E é aqui que ele vai comer. Então, ele vai pegar com a mãozinha dele, sozinho, vai levar à boca, vai comer e beleza. Ah, mas ele não vai engasgar? Não, porque a textura, você vai cozinhar ali de uma forma que você consiga amassar com a língua. Então, se tô insegura, com o dedo, não sei se ele vai conseguir, não vai, coloca na boca. Experimenta um pedacinho. Com o céu da boca, a língua no céu da boca, você consegue amassar esse alimento? Então, tá na textura certa. Se você cozinhar demais, não tem problema, mas ele vai acabar amassando e não vai conseguir comer.
tá? Outro alimento que é outro corte que gera muita dúvida são dos alimentos mais duros. A gente sempre vai tentar cozinhar todos os alimentos para que eles fiquem mais fáceis de serem consumidos pelo bebê. Mas, por exemplo, no caso da maçã, o que a gente pode fazer? Duas formas. Você pode cozinhar a maçã e dar uma maçãzinha cozida ou assada, ou você pode fazer um corte específico, que é fazer xadrez. Um xadrezinho assim na maçã. Vai fazer para lá, para cá, e vai fazer várias vezes, várias listrinhas assim, em todos os sentidos, diagonal. E aí, quando ele for morder, vai sair o pedaço bem pequenininho e vai diminuir, né, esse risco de engasgo, não vai engasgar, tá? Outra fruta, outro alimento que tem perigo de engasgo muito alto é a uva, ovo de codorna, tomate cereja, todos esses alimentos que são redondinhos. Então, o ideal é pegar e cortar aqui na vertical. Você vai cortar no meio e cortar de novo. Eu trouxe aqui já cortadinho, tá aqui. Bom, esse tipo de alimento, como eu falei que o bebê não consegue pegar, não consegue abrir a mãozinha para comer o que está dentro, ele vai conseguir fazer esse movimento de pinça lá pelos 9 meses. 8, 9 meses, o bebê já consegue fazer esse movimento. Antes disso, mas eu quero muito dar uva antes disso. Você pode dar, mas aí você vai auxiliar ali, colocar na boquinha dele e tudo mais. E a gente tem o terceiro método, que ele nada mais é do que mesclar um pouquinho dos outros, né? Dos outros dois que eu já falei, que é a introdução alimentar mista ou participativa. Que você vai pegar o alimento, dar um alimento que você sinta mais segurança para ele segurar. Então, por exemplo, um alimento que é o queridinho dos bebês, e isso pode ter certeza. A maioria dos bebês que eu já atendi, que eu já vi, amam brócolis. Então, você vai colocar a arvorezinha do brócolis na mão dele, bem cozidinho, pode cozinhar no vapor até, que consegue preservar um pouquinho mais dos nutrientes. Vai dar na mãozinha dele, ele vai conseguir ele mastigar, e o resto da comida você vai amassar levemente, ou você vai cortar em pedaços menores, como você se sentir mais à vontade, e vai oferecer na colher para o bebê. Lembrando que você vai oferecer, você não vai dar ao bebê dentro da boca da criança, né? Como a gente via antigamente, da avó lá perseguindo. Gente, não façam o famoso aviãozinho, não seja um perseguidor de criança. Não vai pegar a colher e ficar assim, a criança vira para lá, você vira para lá. Não, se a criança não quer, beleza? Mas você vai oferecer. Nisso que você colocar a colherzinha lá, oferecendo a ele, ele vai ter o impulso de puxar, ele vai ter o impulso de abrir a boca, e você vai entender também quando ele não quiser mais. Ele vai começar a jogar tudo no chão, vai fazer que não com a cabeça, vai começar a ficar irritado. Então, assim, esses são os 3 modelos, 3 métodos mais comuns que a gente tem aí de introdução alimentar. Como eu já falei, o melhor é você que sabe, né? Algumas mães não se sentem seguras de fazer o BLW, até querem, mas não se sentem seguras. Ou então trabalham fora e aí deixam com uma outra pessoa e não sentem segurança nessa outra pessoa. Então você pode fazer esse método mesclado. Mas se eu escolher um método, eu tenho que seguir ele para sempre? Não, também não. Se um dia você está em casa, um fim de semana, quero tentar fazer um BLW com meu bebê, mas durante a semana ele fica com a babá, fica com a avó, fica com alguém, e aí ela vai fazer uma papa ou uma participativa, tá ótimo também, tá bom? O importante é você sempre dar opção ao seu bebê, mostrar novos alimentos. É importante, outra coisa na introdução alimentar que é muito interessante, é aproveitar a janela imunológica. E o que é isso? É aquele período onde você vai apresentar o máximo de alimentos possíveis para o seu bebê, né? Tirando, por exemplo, aí o leite de vaca, que a gente só oferta depois de 1 ano, mas você vai oferecer, mas pode frutos do mar? Pode. Pode ovo? Pode. Gema ou clara, o ovo inteiro? Pode tudo. Você vai oferecer ele até os 9 meses ali de idade, que é essa janela imunológica, que é quando vai diminuir o risco dele desenvolver alergias. Então, às vezes a gente pensa assim, não vou oferecer peixe agora porque pode ser que ele tenha uma alergia. Ou não, tenho medo de oferecer glúten porque ele pode ter uma alergia. Não, na verdade, você vai diminuir o risco se você oferecer ali, ofertar dentro desse período aí, dessa janela imunológica. Então, é muito importante fazer essa apresentação até os 9 meses, tá? Algumas dúvidas também que surgem, né, em relação a como ofertar água depois dos 6 meses, junto da comidinha. Como eu posso oferecer água? Vou dar mamadeira? Não vou?
a gente não indica, né, mamadeira, principalmente para aqueles bebês que mamam no peito, porque pode dar confusão de bico. Então, ele pode parar de querer mamar no peito porque ele está ali acostumado com a chupeta, com o bico da mamadeira, que é muito mais fácil. Um dos copinhos que a gente indica aí é o copinho 360, porque o bebê vai conseguir, não vai ter essa sucção, né? Não vai precisar fazer essa sucção e ter confusão de bico ali. Então, aqueles copinhos com canudos, eles são legais, mas mais pra frente, quando ele já não tá mais mamando no peito, enfim. Esse copinho ele é interessante porque, se você colocar assim, ele não sai a água. Então, para levar na bolsa é legal, pro bebê mesmo, que às vezes vai virar, não vai sujar tudo. Mas, quando ele coloca a boquinha aqui, e aí ele vai pressionar levemente, vai sair água. Então, ele é bem legal e não vai trazer essa confusão de bico. Gente, eu vou encerrar por aqui, mas eu acredito que eu tenha esclarecido aí grande parte, pelo menos, das dúvidas que vocês possam ter sobre esse tema que é tão rico. Eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre isso, ou até mais, mas acredito que a maior parte, ou pelo menos o básico, para você iniciar sua introdução alimentar, já foi falada. Se você ficar aí com mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários, manda lá no direct, ou então passa em uma de nossas lojas. Tem equipe de nutrição em todas as lojas, então qualquer dúvida que vocês ficarem, é só falar. Continue aí acompanhando os vídeos. Obrigada e até a próxima.